Hoje nós vamos falar sobre a outra via. É a segunda palestra que nós vamos falar sobre a importação. Então, o tema de hoje, nós estamos já na live 18, impostos na importação. Falaremos então sobre as considerações prévias, os documentos exigidos e o cálculo dos tributos. Antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros, que muito nos ajudam a propagar as nossas lives, que é a ABBA, Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, a ABCasa, que é a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores, a CI Birigui, que é a Associação Comercial e Industrial de Birigui, o CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, FEComércio de Sergipe, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, FIEA, que é a Federação das Indústrias do Estado do Alagoas, FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Invest São Paulo, que é a Agência Paulista de Promoção, Investimento e Competitividade, o PNCE, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é uma iniciativa do governo federal, e, por fim, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Avisando todos vocês que a gente está com... Nós já temos 17 lives realizadas, todas elas são disponíveis para vocês no nosso canal do YouTube, que é o São SP Chamber of Commerce /ACSP. Nós temos também as nossas redes sociais, gostaria de compartilhar com vocês, caso vocês queiram saber das novidades, notícias sobre o comércio exterior, atividades dos nossos parceiros, a gente coloca todos eles no nosso canal no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então, estão aqui as nossas 4 redes sociais. Eu gostaria de dar um aviso antes da gente iniciar, chamar a nossa palestrante do dia. Eu gostaria, por favor, de pedir para mantermos o microfone desligado, porque isso atrapalha a apresentação da palestrante, tá? As perguntas serão super bem-vindas aqui via chat. Logo, assim que a gente terminar a palestra, a gente vai partir para a fase de perguntas e respostas. Então, vamos lá para a palestrante do dia. Nós temos hoje, falando sobre a via de importação, a Rita Campagnoli. Ela é sócia-diretora da DAO Comércio Internacional, também presidente do Conselho Deliberativo do CCX, diretora adjunta do DEREX Fiesp, membro do Conselho Deliberativo do Conselho de Comércio Exterior da CSP e membro do Conselho Deliberativo da SP Negócios. Rita, gostaria de agradecer muito a sua participação hoje aqui conosco. É um grande prazer revê-la. A plateia é toda sua agora. Obrigada. Obrigada, Glória. O prazer é todo meu estar aqui, participando mais uma vez com todos vocês e tentar passar um pouco da experiência que a gente tem no dia a dia, são mais de 30 anos, na verdade, no dia a dia do comércio exterior e, enfim, vamos lá. Temos muita coisa para falar e para ver. Eu vou começar compartilhando com vocês a tela. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui. Antes da gente entrar de uma forma mais direta no cálculo dos impostos, eu gostaria de fazer algumas considerações prévias que eu acho que são muito importantes, inclusive, para que se evite custos desnecessários, multas, enfim, uma série de problemas, caso essas questões não sejam observadas previamente ao embarque. Então, dentro do planejamento da importação, eu imagino que no fechamento do negócio essas questões já foram levadas em consideração. Mas, como comentei, eu vou fazer uma análise rápida de cada uma delas, para que vocês tenham sempre em mente, né, essa importância desse planejamento prévio antes da tomada de decisão propriamente. Bom, a primeira delas é a classificação fiscal. É de suma importância. Por quê? Porque através da classificação fiscal nós vamos saber exatamente
quais são os impostos que estão envolvidos, né, para aquele produto específico. E não só isso, além dos impostos, nós vamos também verificar se existem se existem exigências, se o produto está submetido a algum órgão anuente, né? Então, através dessa classificação, nós temos uma série de informações pelas quais nós vamos ter que seguir, né, para a efetiva importação posteriormente. Então, aqui, além dos impostos, que a gente pode ver aqui é só um exemplo de um produto qualquer que nós pegamos para poder exemplificar. Aqui nós temos aqui os impostos de importação, o IPI, enfim, PIS, COFINS e o ICMS, que é correspondente ao estado do importador. E também, além disso, nós conseguimos também verificar se há soluções de consultas e pareceres da Receita Federal para aquele produto em especial. Então, isso também nos orienta bastante na correta classificação, no entendimento da classificação fiscal para o nosso produto. Porque se nós classificamos de forma errônea ou duvidosa, enfim, e a Receita Federal, na análise do desembaraço, entende que não está correta, aí é um outro problema a ser administrado. Então, a importância da perfeita classificação, da correta classificação fiscal, tem que ser realmente bastante sério, né? E quando a gente tem a classificação, a gente pode ver, inclusive, se tem soluções de consulta, pareceres, enfim, que podem, inclusive, nos ajudar a nortear a classificação. Muitas vezes existem produtos que não têm uma classificação definida, muito clara, né? Então, essas soluções e pareceres nos ajudam a criar o entendimento para a classificação do nosso produto. Então, é bastante interessante que a gente observe isso também. E também nós podemos observar se aquele NCM do nosso produto exige algum licenciamento de importação, né? Se a gente não leva isso em conta e manda embarcar um determinado produto e sem a licença é bastante complicado, né? Para não dizer que cria problemas seríssimos. Então, a classificação nos dá, em resumo, todos os impostos que incidem sobre aquele produto, nos dá, inclusive, pareceres, se houver, obviamente, da Receita Federal sobre classificação para aquele NCM, e também nos informa sobre o licenciamento de importação, se há ou não, e qual é o anuente correspondente. Então, esse é o primeiro ponto quando nós começamos a negociar qualquer produto diferente ou novo, que não é plenamente conhecido por nós procuramos observar, em primeiro lugar, a classificação e ver todas as implicações, se é que há, para aquele produto que nós pretendemos importar. Bom, o segundo ponto, que é importantíssimo conhecer, é o Incoterms, né? Ou seja, qual a forma de entrega que nós vamos negociar com o nosso fornecedor? E aí tem uma tabela de Incoterms, que nada mais é a definição da condição de entrega e as responsabilidades correspondentes a cada parte, né? Então, por exemplo, se eu escolho, se o meu exportador define que a condição de entrega que ele me coloca na negociação, que é ex-works, ou seja, ele entrega na fábrica dele. E isso, evidentemente, eu vou ter que arcar com toda a responsabilidade de buscar o produto na porta da fábrica do meu fornecedor, providenciar o transporte internacional interno e mais o transporte internacional, enfim, seguro e etc., até que chegue no meu estabelecimento.
E aí, nessa tabela de Incoterms, nós vamos vendo exatamente o que corresponde, em linhas gerais, ao exportador e ao importador, conforme o caso da definição da condição de entrega. Este é um outro item muito importante a ser levado em consideração, porque nós temos que ver o que nos corresponde nessa condição. Bom, dependendo, obviamente, da condição de entrega que foi negociada com o nosso exportador ou o nosso fornecedor, nós temos que, em alguns casos, conforme a classificação, perdão, o Incoterms, nós temos que segurar a nossa carga, né? Segurar a carga para todo o trajeto do transporte internacional. E eu coloquei aqui, apenas para levar em consideração, para que vocês tenham em mente, no momento da contratação do seguro de transporte internacional, caso lhes caiba, né, conforme o Incoterms que foi negociado, pode-se assegurar também não só o valor da mercadoria em si, como também o valor de frete, algumas despesas que obrigatoriamente estão relacionadas com a importação, os impostos que se espera pagar, né, quando da chegada da mercadoria, inclusive até em alguns casos lucro esperado, enfim. De maneira que se ocorra algum sinistro, alguma questão, algum problema com a mercadoria no trajeto, conforme a condição de entrega estabelecida, eu tenho ressarcimento de todas essas cláusulas, desses valores ou verbas asseguradas, né? Então, o prejuízo fica minimizado, pelo menos, né? Então, de novo, classificação, segundo, Incoterms determinado na negociação e, se for o caso, seguro de transporte internacional, se for o caso do importador contratado. Outra questão também bastante interessante e importante são as condições de pagamento, que eu também estou negociando antes, e isto, cada situação de condição de pagamento pressupõe não só um custo relativo a isso, como também algumas obrigações que eu terei que cumprir, né? Então, eu posso acordar com o meu fornecedor um pagamento antecipado, o que não é interessante, porque pagamento antecipado a gente só faz quando a gente tem absoluta e restrita confiança com o nosso fornecedor, e levando em consideração também o risco, ainda que a gente tenha absoluta confiança, no caso de alguma eventualidade, algum problema que possa ocorrer e com a não entrega do produto e o pagamento já foi realizado, qual é o impacto que isso vai ter no meu caixa, na minha empresa, né? Então, o pagamento antecipado ele deve ser feito só quando o risco da operação em relação ao pagamento ele está muito bem previsto, né, numa eventualidade, não só em termos financeiros, enfim, o impacto que isso vai me causar e assim sucessivamente. Eu posso também acordar uma cobrança à vista com e sem saque. O que é isso? Significa que o exportador vai embarcar a carga, vai entregar os documentos de embarque ao banco, ou aí com saque, neste caso, e o banco vai me cobrar. Então, no momento em que chega a carga aqui, no porto, aeroporto, enfim, para que eu possa desembaraçar, eu tenho que ir ao banco, pagar a importação, e o banco me libera os documentos para que eu possa fazer a nacionalização. Isso é uma cobrança com saque. Sem saque é simplesmente quando o exportador me manda uma cobrança para que eu faça via banco, né? Me manda os dados do banco dele para que eu remeta o pagamento para ele. A prazo é a mesma situação, né?
eu posso pagar a prazo, a partir de 30 dias, ou do embarque, enfim, aí vamos acordar o prazo e estabelecer a partir de que momento nós vamos fazer esse pagamento, e também pode ser com ou sem saque. Evidentemente, na importação, a gente sempre sugere que o importador pense em todos os riscos possíveis e aquilo que, enfim, o relacionamento que ele tem com o exportador, enfim, para que não haja nenhum tipo de sabor, vamos chamar assim, em relação a essas condições de pagamento, né? Então, a cobrança à vista ou a prazo com saque é sempre via banco, né? O exportador manda o documento, nós retiramos no banco, quando é a prazo, nós assinamos o que pode ser chamado de uma nota promissória, o que não é, mas, enfim, apenas para entender, e nós nos comprometemos a pagar naquela data determinada. E a carta de crédito, que seria a modalidade de pagamento, digamos, mais segura, né? Ela pode ser à vista ou a prazo. Significa que você terá que ir ao seu banco, negociar com o seu banco uma abertura de uma carta de crédito, que é um crédito a favor do seu fornecedor, onde você vai colocar todas as cláusulas que ele deverá cumprir nessa entrega, né? Então, pode-se colocar que tem que ser considerando o Incoterms determinado, enfim, toda a parte negocial que foi feita, ela vai estar na carta de crédito para que ele entregue naquelas condições pactuadas. A carta de crédito ela tem um custo maior, né? O banco normalmente, as taxas bancárias para abertura de uma carta de crédito também são maiores, mais caras, e se a gente pedir que esta carta, ou a exigência do fornecedor, do meu exportador exigir que seja confirmada, isso tem ainda um custo adicional, porque além do seu banco abrir a carta, outro banco, geralmente de primeira linha, vai confirmar. Isso significa o quê? Se o seu banco, por algum motivo, não honrar esta carta de crédito, um segundo banco o fará, né? E, evidentemente, cada etapa tem o seu custo correspondente, que precisa ser analisado para, lá na frente, esses custos serem considerados nas condições, enfim, no custo da importação, tá? Então, rapidamente, seriam essas condições de pagamento. E aí nós entramos nos documentos exigidos para a importação. A fatura pro forma é antes da formalização, ou seja, é quando o exportador coloca as condições que foram discutidas previamente entre as partes, né? Então, ele formaliza a oferta dele, digamos assim, através de uma fatura pro forma, onde ele vai colocar o produto, quantidade, preço, condição, etc., né? Uma vez definido que efetivamente a importação será realizada, ou seja, o importador vai assumir a importação, os documentos aí sim exigidos, a fatura pro forma ela não é exigida para o desembaraço da mercadoria. É apenas um documento adicional de negociação entre as partes. Para a liberação da carga, nós temos que ter os seguintes documentos: a fatura comercial, ou a invoice, como é conhecida, onde vai estar estabelecidos todas as condições, todas, inclusive a descrição completa do produto a ser importado. Temos que informar, inclusive, na fatura comercial, se o exportador é o mesmo fabricante, porque muitas vezes acontece de que aquele que está exportando não é exatamente aquele que fabricou aquele produto, né? Então, nós temos que determinar também se o fabricante é o mesmo que está exportando, como está, inclusive, definido aqui nessa fatura, e com todos os dados, condições, preços, prazos, enfim. Porque este documento será uma base para que depois seja feito, registrado, o documento de importação junto à Receita Federal.
Aqui, apenas para ilustrar, quando fabricantes de produtos são diferentes, imagine que eu vou importar vários produtos, alguns são fabricados pela própria empresa que está exportando e outros não. Então, em cada produto, eu vou determinar a origem, né, de que país onde foi fabricado e quem é o fabricante. Eu preciso determinar. Então, isso são condições que devem ser observadas justamente para que, naquele momento da liberação da carga, do registro da declaração de importação, essas informações estejam em harmonia para que não haja nenhum problema junto à Receita Federal, que impacta não só em possíveis multas, etc., mas principalmente em atraso. E isso custa para o importador, né? A permanência da carga no porto ou aeroporto por conta de documentos que não estejam em ordem onera o custo da armazenagem, né? Isso também depois onera o custo da importação. Bom, aqui um outro modelo de fatura, quando existe, por exemplo, neste caso, uma anuência de um órgão regulador. Neste caso, nós colocamos a Anvisa. Então, na fatura, além das informações normais, nós temos que também detalhar as informações que são importantes para se obter a licença de importação, no caso aí da Anvisa. E uma outra questão também que eu achei interessante colocar para vocês é que, em alguns casos, dependendo, inclusive, da negociação, do Incoterms, etc., algumas empresas colocam frete e seguro embutido no valor da mercadoria. Então, isso no momento da declaração de importação, nós temos que desglosar, né, o frete e o seguro do valor total da mercadoria para fazer os cálculos correspondentes a cada NCM. Imagine que nós tenhamos aí produtos diferentes, com classificações diferentes. Então, são questões que eu estou colocando que são importantes na observação, porque impactarão definitivamente no custo final do produto. Esse é um documento, o Packing List, ou a lista de romaneio, enfim, como queiram, é um documento extremamente importante e muito pouco valorizado, eu diria. Por quê? Imagine que a sua carga, quando do registro, né, da DI, tenha sido parametrizada num canal vermelho, por exemplo. Isso significa que a fiscalização vai olhar não só os documentos, todos os documentos, como também vai examinar fisicamente a carga. E muitas vezes o fiscal pede por amostragem, ele pega os documentos, olha os documentos, eu quero ver o produto X, me traga esse produto X, claro que no terminal, isso não é para o importador, tá? E aí o que acontece? Se esse packing list, ou a lista de romaneio, não estiver bem feita, até achar aquele produto que o fiscal quer para fazer a análise física, né, vai ser um problema, né? Então, o packing list é muito importante, não só para análise de parametrização em canal vermelho, no despacho, etc., mas principalmente quando chega na fábrica ou no estabelecimento da empresa. Quando nós temos produtos muito variados, o packing list é de extrema importância, né? Imagine, nós tivemos um caso bastante interessante numa importação de um equipamento que veio desmontado. E o packing, aparentemente, estava correto, né? Nós fizemos toda a avaliação anterior e, aparentemente, estava de acordo, só que, evidentemente, é obrigação do fornecedor fazer com que este packing esteja perfeito, né? E como era um produto de valor bastante alto, era um equipamento e que veio desmontado, a Receita Federal achou por bem fazer uma peritagem, ou seja, verificar se a classificação fiscal correspondia efetivamente àquele produto que foi declarado. Neste momento, o packing list é de suma importância, porque o perito, quando vai fazer a avaliação técnica, se aquele produto realmente corresponde àquilo que foi declarado,
ele precisa localizar todas as peças ou partes do equipamento para, de alguma forma, avaliar se corresponde ou não. Então, o packing, nesses casos, ele é de extrema importância, né? E a gente precisa observar sempre isso. Então, aqui tem um exemplo bastante interessante, nós temos um outro também mais detalhado ainda, né? Quando nós temos produtos muito diferentes ou equipamento que vem desmontado com as peças, enfim, todas separadas, para poder localizar e montar aquele quebra-cabeça muitas vezes, não só por uma questão aduaneira de fiscalização, mas também quando chega na fábrica ou no estabelecimento, para que se saiba exatamente o que contém em cada caixa, né? Imagine ter que abrir 400 mil caixas naquele momento para encontrar os produtos que correspondem. É bastante complicado. Então, o packing eu valorizo muito pela facilidade, enfim, pelas informações que ele contém. Outro documento de importação bastante interessante e obrigatório em alguns casos é o certificado de origem, que pode ser o certificado de origem comum, onde vai dizer exatamente a procedência do produto, né? E um outro certificado de origem também é com acordo de preferência, ou seja, esses acordos dão benefícios na importação, redução de imposto por acordos bilaterais ou multilaterais do Brasil com outros países, então, atestando que efetivamente aquele produto foi fabricado naquele país com o qual o Brasil tem um acordo assinado, né? Isso significa que há uma redução de imposto, por exemplo, né? Então, é sempre interessante verificar, a associação comercial emite certificados de origem e ela pode orientar e verificar os casos mais especificamente para cada importador. Mas é importante observar e ter esse certificado, porque se eu não consigo comprovar a origem do produto e o acordo a que ele se refere, eu não vou poder me beneficiar no momento da importação dessa diminuição de imposto de importação, tá? E, evidentemente, vai me sair mais cara a importação pela falta de comprovação. Isso aqui não é exigido, mas eu pessoalmente gosto de ter. Por quê? Certificado de fumigação. Todo material que vem embalado com madeira, seja pallet, caixa de madeira, até, inclusive, já tive casos assim, madeira de apiação, aquela que a gente coloca na hora de estufar um container, que você coloca madeiras para segurar o pallet quando o espaço não está 100% preenchido. Então, toda essa parte de embalagem de madeira tem que estar fumigada, inclusive, com o símbolo colocado na madeira, né? Como eu comentei, esse certificado de fumigação não é exigido. O que é exigido é a marcação na madeira da fumigação, mas eu sempre gosto, porque eu quero ter certeza de que quando essa carga chegue, eu não vou ter nenhum problema com relação a isso, né? E o Brasil é bastante chato, e com razão, porque isso impede, né, a entrada enfim, de vírus, ou seja lá o que for, né, de praga, né, principalmente, que podem afetar, inclusive, a agricultura, né? E quando essa mercadoria vem sem o pallet, enfim, a madeira que não está fumigada, e a Receita Federal percebe, faz a vistoria e vê que não tem a fumigação nas madeiras, essa carga pode ser até devolvida. Então, imagine o prejuízo que se tem. Então, isso é uma grande discussão, né? Por conta da falta de fumigação em embalagens de madeira. Só para ilustrar para vocês, nós tivemos aí uma pesquisa interessante que tivemos que fazer, porque nós estamos importando quadros, obras de arte, para uma exposição que vai ter. E essas obras de arte, algumas delas estavam emolduradas. E aí surgiu a dúvida,
será que essa madeira tem que estar fumigada também? A gente achava que não, efetivamente não precisou, porque ela era uma madeira tratada e tudo mais, mas fomos verificar para ter certeza de que efetivamente não era exigido. Imagine chegar essas obras aqui e terem que ser devolvidas, né? Seria um transtorno absurdo, né? E alguns produtos também são exigidos, seja pelo órgão anuente a qual esse produto faz parte, né? Ou, muitas vezes, por uma exigência nossa, nós como importadores. Por quê? Essa certificação de análise, ela vai dar as questões de garantia da mercadoria. Imagine que seja um produto químico que nós estejamos importando. Então, e que eu tenha que cumprir exigência no órgão anuente, ou eu queira também me certificar de que a composição, as questões de segurança estejam certificados pelo meu exportador. E esses certificados, evidentemente, são assinados por responsáveis técnicos, né? Então, esse também. E quem vai dizer se o meu produto exige o certificado de análise é o NCM, que vai dizer se existe um órgão anuente e o órgão anuente exige ou não. Enfim, todas essas informações, elas estão, de alguma forma, interligadas. Eu tenho casos, por exemplo, aí no caso da exportação de um produto para a indústria, em que não tem nenhum envolvimento com anuente, porém, o cliente quer um certificado de análise que diga que o material está composto assim, assim, assado, que não existe nenhum problema crítico ou de segurança, né? E, em alguns casos também, alguns produtos, quando o transporte é por via aérea, a companhia exige uma declaração também de segurança, né? Para que não haja nenhum estouro do produto durante o voo. Bom, então, essas eram as premissas, né, que eu queria fazer com relação à importação, que são importantes e que elas, de alguma forma, impactam no custo final da mercadoria, e não só isso, mas também nas questões aduaneiras que podem ser objeto aí de multa, atrasos, enfim, uma série de problemas, tá? Visto isso, e todas as informações estão conforme, né, as exigências, nós temos aí, propriamente, o cálculo de impostos do produto. Então, eu já verifiquei qual é o NCM do meu produto, tenho segurança, já determinei, inclusive, já pactuei com o meu fornecedor as condições comerciais, e aí eu vou calcular o custo de impostos para aquela importação. E se faz da seguinte forma. Primeiro, importações marítimas. Qual é a base de cálculo dos impostos? No caso exclusivamente do marítimo, nós levamos como valor aduaneiro o valor dos produtos, o frete internacional, os seguros, se houver, porque muitas vezes os importadores não contratam seguro, e o custo de capatazia, exclusivamente marítimo. Então, o imposto de importação é o valor aduaneiro correspondente a isso que eu acabei de falar, de comentar, versus a alíquota daquele produto. Então, imaginemos que seja 20%. Então, eu tenho, hipoteticamente, digamos, $10.000 no valor aduaneiro, vezes 20%, que seria a alíquota daquele produto. O IPI é o valor aduaneiro mais o valor do imposto de importação versus a alíquota que corresponde. O PIS é o valor aduaneiro versus a alíquota, assim como o COFINS, é o valor aduaneiro versus a alíquota. O ICM é o samba do crioulo doido, né? Porque nós temos o valor aduaneiro, a base de cálculo do ICM, é o valor aduaneiro mais o imposto de importação, mais o IPI,
mais o PIS, mais o COFINS, mais a taxa de Siscomex, que é cobrada conforme o número de adições, a marinha mercante, a taxa de marinha mercante, tudo isso calculado por dentro versus a alíquota do Estado que corresponde. No caso de São Paulo, 18%. Então, é bastante, né? Nós temos aqui uma simulação de imposto de importação, justamente para que vocês possam ter uma noção mais clara. Então, aquele produto, como eu falei de novo, o NCM deste produto específico que foi colocado corresponde a 20% de imposto de importação, 10% de IPI, PIS, COFINS e o ICM do Estado. Então, como é que nós calculamos? Imaginemos que o valor total da fatura ex-works é $80 mil. O frete foi $1.000. E isso tudo tem que estar no conhecimento de transporte. Tá? Que, aliás, não estava aí, deveria estar. Cópias, né, de BL que são exigidos foi falha, me perdoem, por favor. O BL que corresponde ao transporte marítimo, o AWB que seria o transporte aéreo e o conhecimento de transporte quando transporte terrestre. Então, o valor do frete tem que estar relacionado, cada frete, no seu correspondente documento de transporte. Bom, eu vou colocar depois, antes de que vá para o YouTube, ou enfim, eu que esteja disponível, eu vou colocar alguns exemplos para que vocês, vou completar aqui nos slides para que vocês queiram consultar depois e tenham. Me perdoem pela falha, inclusive. Bom, então eu tenho o valor da mercadoria é 80 mil, o valor do frete que está declarado, por exemplo, no AWB, $1.000, e eu fiz um seguro que custou $200. Então, o valor do aduaneiro deste processo, que é aéreo, é $81.200. Muito bem. Pela classificação fiscal do meu produto, eu tenho 20% de imposto de importação, eu tenho 10% de IPI, 2,1% de PIS, 9,65% de COFINS e 18% no caso do Estado de São Paulo, 18%. Então, o cálculo é feito exatamente assim. O imposto de importação é sobre o valor aduaneiro, que é 81.200 vezes 20%, que é a alíquota do imposto de importação. O IPI eu vou colocar os 81, que é o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, vezes 10%, que seria o valor do IPI. PIS e COFINS, a gente calcula direto sobre o valor aduaneiro. E o ICM, como eu comentei, eu coloco o valor aduaneiro mais o valor do imposto de importação, mais o valor do PIS, do COFINS, mais o Siscomex, perdão, e eu divido por 82, que é um cálculo por dentro, e depois eu multiplico pelos 18% para ter o valor que eu vou recolher para o ICMS. Imagine só o resultado que dá, $25 mil sobre uma importação de 80 mil, só o valor ex-works, né? Então, é um valor bastante considerável. Bom, no caso aqui de um cenário marítimo, né, é exatamente igual, com a diferença que eu tenho aí agregado para o cálculo do meu valor aduaneiro, a capatazias, né? Enfim, que é cobrada pelo agente de carga, pela companhia marítima, enfim, conforme a contratação que foi feita. Mas, de qualquer forma, ele entra na base de cálculo, né? Então, nós temos exatamente a mesma coisa, porém, acrescido da capatazia, que no caso aí, nesse exemplo que fizemos, o valor da capatazia é $350. Né? Então,
e o demais corresponde da mesma maneira. Vamos lá. Em alguns NCMs, nós ainda temos um valor adicional de 1% no COFINS importação. Por isso que a classificação fiscal é extremamente importante saber e definir com exatidão, né? Porque o impacto é bastante importante, dependendo da classificação, os impostos que vão incidir sobre esses custos todos, né? Inclusive, é bastante complicado, a gente percebe o quão importante é a classificação, e muitas empresas, para pagar menos impostos na hora da importação, se utilizam de NCMs mais ou menos corretos, vamos chamar assim. A gente teve vários casos que nós já observamos, que empresas que importam e aquele produto não é um produto 100% definido, ele dá margem para interpretações diversas, né? Inclusive por isso que existe também as soluções de consulta, para deixar claro qual é a classificação daquele produto. E algumas empresas importam com uma classificação que lhes favorece mais. Evidentemente, isso não é aconselhável de fazer de forma nenhuma, porque você está sujeito, primeiro, a ser pego naquele momento do desembaraço, a Receita entender que está incorreto e você vai ter que pagar toda a diferença, inclusive, e é bastante complicado, porque isso também acaba atrasando o custo de armazenagem, e aí vai, né? E não só isso, mesmo que você não seja pego no momento do desembaraço, comercialmente, os seus concorrentes podem entender que você está agindo de má fé e fazer uma denúncia, inclusive, junto à Receita Federal, por uma classificação que não corresponde, na opinião deles. Evidentemente, aí vai se abrir um processo, enfim, e a Receita Federal vai verificar, vai chamar, enfim, aí começa toda uma questão importante, né? Então, é por isso que eu afirmo e reafirmo diversas vezes da importância da classificação e de tomar um cuidado devido, né, na escolha correta do NCM. E para alguns NCMs, como eu estava comentando, existe esse COFINS importação que corresponde a um custo adicional, né, de 1% a mais no cálculo do COFINS, né? Esse valor não é creditado, ele entra efetivamente como um custo de importação, seja qual for o regime fiscal da empresa. E nós também podemos, de alguma forma, aplicar redução de alíquota de imposto de importação para dois casos, né? Ex-tarifário para o imposto de importação, quando o produto, quando se faz um pleito para que se comprove que bens de capital, de tecnologia, que não tenham similar nacional, se possa obter uma redução do imposto de importação, que chega a zero, em alguns casos, né? E também essa redução de ex-tarifário através de ex-geral ou de interesse nacional, como nós vimos agora durante a pandemia. Muitos produtos importados foram desonerados de imposto de importação para atender a demanda interna, pela questão da pandemia. Por exemplo, tivemos agora o caso do arroz, né? E outros produtos, enfim. Então, essa redução de alíquota de imposto de importação ela pode ser obtida através de um pleito de ex-tarifário, onde tem todo um trabalho para comprovação de que não existe similar, etc., ou através de algum interesse nacional ou geral, por conta de alguma questão específica. E o ICM tem alguns estados que oferecem benefícios de redução de alíquota conforme o ICM e conforme o interesse do estado também para a importação de determinados produtos. Então, tudo isso tem que ser verificado, né? E a importação temporária? Está sujeita a impostos na importação? Em alguns casos, sim, em outros não.
Suspensão total de impostos, ela pode se dar para bens que vêm destinados a eventos, né, competições, testes, reparos, enfim, onde não se configure nenhuma transação comercial, né? Então, o bem vem ao país, cumpre a finalidade para a qual ele foi declarado, evidentemente documentado, etc., e retorna posteriormente ao país de origem. Prazo máximo de 5 anos e é uma importação, evidentemente, sem cobertura cambial, porque configura sem fins comerciais. Então, aí tem a suspensão dos impostos. Um outro caso, aí sim, os impostos são pagos proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no país, né? Vários casos que a gente acompanha, máquinas que vêm da matriz para uma filial, por exemplo, para prestar serviços, leasing internacional também pode ser considerado uma importação temporária, onde o bem, depois do período, ele é nacionalizado ou até devolvido, conforme o caso, enfim, onde eu alugo uma máquina por um determinado período para prestar um determinado serviço e depois eu retorno, devolvo para para a origem. Prazo máximo permitido em torno de 100 meses, e o cálculo dos impostos é calculado sobre o período de permanência no país. Isto e se calcula em torno de 1% sobre o período de permanência, 1% ao mês pelo período de permanência. Então, vamos imaginar que eu vou trazer uma máquina para a minha indústria para, enfim, executar um determinado serviço por 6 meses. Então, eu vou pagar 1/100 pelo período, no total de 6/6 pelo período de permanência. Ao final desse período, eu posso renovar, se for o caso, ou eu devolvo o produto para a origem, né? Em caso de renovação, são calculados juros com base na taxa Selic desde a chegada até o período de renovação. Porque senão seria muito fácil, né? A gente vai renovando e não vai recolhendo pelo período total que permaneceu no país, né? De uma forma integral. Então, a importação temporária. Feito tudo isso, se faz aí o registro de importação, né? Se preenche todos os dados, enfim, da importação, com base em todos os documentos de embarque, que são, de novo, fatura, packing, conhecimento de transporte, que faltou colocar para vocês, as análises, quando exigidas, e assim, LI, se for o caso, e assim por diante. Uma vez cumprido tudo isso, se faz o registro no Siscomex, e após a parametrização, se verde liberado de imediato, amarelo é uma conferência documental, a Receita quer olhar com mais detalhe todos os documentos, vermelho, ela vai olhar os documentos e vai olhar a carga, aí lembramos do packing list, da importância, e, em último caso, um canal cinza, se ela percebe que existe alguma fraude, alguma questão maior, né? Feito isso, resolvido, a mercadoria está nacionalizada e se emite um comprovante de importação. E aí, está ok, produto nacionalizado. E quais são os tributos incidentes na importação de serviços? Via de regra, a importação de serviços é uma transação que não envolve, obviamente, produto, às vezes até envolve produto também, né? Em casos, por exemplo, eu importo uma máquina e essa máquina ela tem um software. Esse software, enfim, ele vem em um meio físico para que essa máquina opere. Então, se está incluído no preço da máquina, eu não vou pagar
por esse software, né? Simplesmente pago o meio físico e pronto. Se isto for um plus da máquina, aí eu pago pelo software, né? São casos que acontecem. Via de regra, imposto de importação, o CID, se for o caso, PIS e COFINS, também em alguns casos ele é isento, outros não, e o IOF, que é calculado sobre o valor da remessa, né, para o exterior. Então, aqui, resumidamente, e também se considera aí o ISS. Esse é uma grande discussão, principalmente na exportação de serviços, mas isso é um assunto para outro momento, né? Então, nós temos, imagine que nós vamos remeter $10.000 por um serviço que nós contratamos no exterior, nós temos aí o imposto de renda calculado por dentro, CID, COFINS, PIS e o ISS, né? E sobre o valor do contrato a ser enviado, né, a ser liquidado, nós temos ainda um IOF de 0,38%. A importação de serviços, ela é bastante interessante, precisa se fazer uma análise mais pormenorizada da qualidade do serviço, porque, em alguns casos, você pode eliminar o PIS e COFINS, enfim, existe aí uma série de questões a serem analisadas, né? Mas, via de regra, é isso, que nós pagamos no cálculo de serviços, basicamente é isso. Bom, eu tenho uma série de perguntas que foram formuladas aqui no início na inscrição, e eu fico à disposição não só para responder essas questões que já foram previamente colocadas, como também outras que estejam aí para vocês. Essa questão de impostos é uma questão bastante... Existem aí uma série de questões de discussão, né? Não só de impostos estaduais, mas as situações como elas acontecem, e que são motivo realmente de muita discussão judicial, inclusive, né? De muito processo. Eu vou responder as questões que me foram colocadas. Rita, eu vou pedir, então, para que você selecione, dado o tempo, a gente, então, responde a 3 perguntas feitas via ficha de inscrição, e depois a gente passa a dar atenção aqui para as perguntas feitas via chat. Tudo bem para você? Bem, perfeito. Eu só queria que alguém me ajudasse nas de via chat para ver como é que eu localizo elas. Quem vai fazer eu não sei quantas perguntas nós temos e quem vai fazer a seleção dessas perguntas. Tá, o Lucas, ele está mandando para você as perguntas no seu WhatsApp, tá? Então, é só você checar por aí. Eu vou começar pelas que já foram previamente colocadas, fica mais fácil, tá? Deixa-me ver aqui. Eu vou tentar responder todas bem rápidas, de forma bem rápida, para assim eu consigo contentar todas as questões que foram colocadas. Uma pergunta que me colocaram foi quanto tempo para retificar e recolher os impostos corretamente, uma vez detectado um erro de classificação de mercadoria? Bom, se esse erro foi detectado pela Receita Federal no momento do desembaraço, você tem que fazer naquele momento, com certeza. Se este erro foi percebido após a nacionalização, aí seria digamos, uma denúncia espontânea e você faz, enfim, após o produto estar nacionalizado, a qualquer momento. O outro aqui, quais isenções de tributos de importação se aplicam a equipamentos médicos devido ao Covid e até quando? Bom, eu sugiro que vocês verifiquem no site da Camex, porque a lista é grande e isso varia muito, tem um período em que essa suspensão é dada pela Camex até ou que se regularize as questões internas ou, inclusive, na questão da pandemia,
até que também o mercado interno se regularize de forma a atender a demanda. Eu sugiro, então, que você verifique na camex.gov.br/tarifa externa comum tech, /lista Covid. Ali tem todos os produtos que estão com redução, enfim, para obter a importação com alíquota zerada ou diminuída, né? Outra questão aqui, empresa exportadora, operação e sistema inbound. Na verdade, o sistema inbound e o outbound, eles se referem à operação logística. Desde a compra da matéria-prima, a fabricação e a entrega ao destino final, né? Então, é uma cadeia de suprimentos aí envolvida, que trata do controle do fluxo de materiais da janela do abastecimento até a cadeia de suprimentos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Documentos exigidos. Necessidade do mapa é apenas do produto ou da empresa importadora também deve se cadastrar? Via de regra, o produto, obviamente, e a empresa responsável pela importação. Em alguns casos, se exige um responsável técnico, dependendo do produto correspondente ao mapa, e a Anvisa também. Aqui como funciona, como se conseguir ex-tarifários. Existe uma portaria do Ministério da Economia, número 309/19, que dá todos os procedimentos exigidos para que se faça o pleito de ex-tarifário. Via de regra, o que se faz é uma análise documental, vai se disponibilizar isso para uma consulta pública, para que algum fornecedor, algum fabricante se manifeste, né, dizendo, não, eu fabrico esse produto tal qual, etc. Depois há uma análise dessa consulta, a decisão final da GSEX, que é um comitê da CAMEX, e depois, quando publicado no Diário Oficial, aí se pode se utilizar do benefício. E também pergunta a operação back-to-back. A operação back-to-back, ela é uma operação triangular e afeta a exportação e não a importação. É quando eu exporto mais um produto que não está no país. Eu compro no mercado externo e revendo para um outro mercado. Por exemplo, eu compro da Alemanha e vendo para o Chile. Então, sem que esse produto transite aqui pelo Brasil. Então, isso é considerado uma operação financeira, né? E tem aí todas as suas questões relacionadas também, mas isso se refere mais à exportação. Atacadista equiparado à indústria e deve realizar débito e crédito do IPI. Na importação, qualquer empresa importadora ela é equiparada à indústria. Quanto aos créditos, isso vai depender muito do regime fiscal da empresa, né? As empresas do lucro presumido, elas apenas só o IPI e o ICM você pode se creditar, que seguem as mesmas regras de quem é do lucro real. Do lucro real todos, menos o imposto de importação, obviamente, que esse nunca. O lucro real, você se acredita de todos os impostos na entrada da mercadoria, né? Quando é simples e MEI, não tem crédito. Melhores acordos de redução de ICM dos estados e como funciona ICM na fronteira de importação. Via de regra, o ICM é do estado do importador. Então, vamos imaginar que ele faça uma nacionalização na fronteira Brasil-Argentina, mas ele está localizado lá em cima, no Nordeste. Então, ele vai utilizar o ICM que corresponde aonde ele está domiciliado. A diferença de IPI nos casos que tem nota de entrada e saída, importação indireta. Olha, se por encomenda, segue os critérios de uma revenda. É como se eu importasse e depois eu revendesse para uma empresa, a via de regra, né?
se por conta e ordem, o IPI ele incide na nota fiscal de serviço da trading. Esse é uma outra discussão que a gente pode até depois, futuramente, fazer um webinar só para tratar de encomenda e por conta e ordem, importações, né? Para ver os aspectos fiscais, tá? Porque aí tem uma série de coisas também. Teria que fazer alguma mudança. Já tem os quinais e classificações para importação de produtos eletrônicos. Teria que fazer alguma mudança para instrumentos musicais eletrônicos ou o que eu já tenho já basta? Eu acho que ele precisa fazer uma análise base. Eu acho que talvez já baste, mas aí teria que ver que produtos eletrônicos são esses, se são da mesma família, né, da mesma classe, e aí pode ser que sim, pode ser que não. Aqui, esses tributos são passíveis de execução quando não pagos ou atrasados? Eu não entendi isso. Porque na importação, se você não paga os tributos no momento da nacionalização, você não tem a carga. Não consegui entender muito essa pergunta. Gostaria de comentar sobre benefícios fiscais que alguns estados oferecem na importação e suas vantagens. Esse é um outro problema também discutível, né? Tem aí uma série, inclusive, o Supremo já deu alguns pareceres, né, sobre questões quando você importa de um lugar, você está lá no Nordeste, importou por São Paulo, mas a mercadoria nem vai transitar no seu estado, ela vai direto prestar um serviço num terceiro estado. Então, tem aí uma série de pareceres que precisa, esses pareceres precisam ser analisados para ver se a situação é a mesma da que se coloca. Via de regra, como eu comentei, se eu estou localizado em São Paulo e importo por Manaus, eu vou pagar o ICM de São Paulo, tá? Tirando essas questões mais específicas aí. Quais são os impostos para importação de software? Este é outro grande problema. Nossa Senhora. Eu sugiro que vocês vejam as normas da Receita. Existe dentro da Receita Federal tem a consulta do CIJUT, onde ele vai dar uma série de situações de software que vão corresponder à incidência ou não deste imposto ou daquele imposto. Por quê? Eles classificam em software de prateleira aqueles que você compra nas lojas para poder usar, os que são feitos sob medida, os que acompanham o equipamento. Tem uma série, uma variação enorme, e os pareceres sobre esse assunto são enormes, são páginas, né? Então, eu sugiro que aí você, interessado, faça essa consulta no site da Receita para verificar qual é a sua situação, né? Se é sob encomenda, se não é, e assim por diante. O que mais aqui? Eu acho que... Então, eu queria pedir para a gente, acho que já passou um pouco da ficha, eu estou com receio do horário, tem muitas perguntas aqui via chat. Deixa eu ver agora as perguntas via chat, vamos ver. Aqui, é possível ter redução de ICM na importação de bens duráveis? Depende do estado, como eu comentei anteriormente. Existem estados que dão essa redução pelo interesse e também pela configuração desse bem durável, né? Enfim, isso tem que consultar estado por estado. Entender melhor as documentações e tributos em importação temporárias e produtos usados. Eu não sei se aquilo que eu coloquei já foi suficiente. Se não foi, eu peço que você, por favor, encaminhe depois um e-mail para a SP Chamber e se faltou alguma informação, eu me comprometo a responder para você. Quando o equipamento não tem fabricante no Brasil e irá para o ativo imobilizado da empresa, quais impostos conseguimos diminuir ou não iremos pagar? Bom,
os impostos você vai pagar, a não ser que esses estão ex-tarifário, enfim, uma situação diferente. Numa condição normal, você vai pagar tudo. A questão aí é mais de ordem contábil, no momento em que você dá a entrada desse equipamento na sua empresa. Porque bens duráveis para ativo, por exemplo, você tem aí um crédito mensal, proporcional, enfim, aí já é uma situação um pouco diferente, que você tem que ver com a sua contabilidade, inclusive de acordo também com o regime que você está cadastrado, né? Tributos na importação de serviços, também já coloquei, se houver também alguma dúvida adicional, por favor, passe que eu respondo posteriormente. Por que armadores e companhias marítimas praticam preços tão abusivos? Não sei te responder. A única coisa que eu diria é que é uma questão de mercado, né? Ou seja, é oferta e demanda, né? Por exemplo, no caso da pandemia, nós tivemos um excesso, um custo enorme nos fretes internacionais por falta de frete, né? Ou seja, por falta de oferta de voos, principalmente de voos, e aí, evidentemente, ficou tudo mais caro, né? Eu não entendi a pergunta. Aqui é mais um comentário. Bom, eu não sei se tem mais alguma coisa, mas é essas que eu recebi agora do chat. É isso. Se ficou alguma dúvida, evidentemente, é um assunto muito abrangente, muito difícil de abarcar todas as questões relativas aos impostos e às situações em especial, né, que se configuram muitas vezes de uma forma muito peculiar, vamos chamar assim, como é o caso do software, né? Então, se ficou alguma questão que, por alguma eventualidade, ainda tenham dúvida ou não foi respondida, ou não foi tratada, por favor, peço que coloquem para São Paulo e eu respondo na sequência. Com muito prazer, por sinal. É isso, Glória. Mais alguma questão? Obrigada, Rita. Tem alguma pergunta aqui que eu acho que a gente acabou deixando escapar. Eu vou pedir, então, fica combinado, Rita? A gente passa para você as perguntas e, se possível, a gente conta com a colaboração para a gente responder via e-mail para cada um desses que ficou com a pergunta pendente aqui. Pode ser? Sem dúvida. E eu ia fazer uma sugestão, Glória, se você me permite, de que não só coloquem as questões, as dúvidas, que caso ainda persistam, mas principalmente coloquem também quais são os temas de importação que vocês sentem mais dificuldade ou que gostariam de mais informação. Eu acho que isso ajuda, inclusive, a planejar, né, de uma forma mais abrangente todas as questões relativas à importação, que são muitas, né? Tá certo, combinado então, Rita. Muitíssimo obrigada. Pessoal, eu estou vendo aqui, a gente ficou de mandar a apresentação que a Rita acabou de utilizar, mas para aqueles que se identificaram com o nome da empresa, a gente consegue mandar sem problema algum. Mas tem algumas pessoas que entram com o celular e o nome da pessoa, ou estou vendo aqui o A510. Esses códigos a gente não consegue descobrir quem que é para poder mandar, para poder achar o e-mail na ficha de inscrição e mandar para vocês. Então, eu peço para que vocês coloquem o nome, se identifiquem com o nome da empresa, que assim a gente consegue mandar tanto essa apresentação da Rita, quanto a cópia dessa live, que a gente vai postar depois no nosso canal do YouTube, tá? Então, recapitulando, as perguntas que ficarão em aberto hoje, a gente vai passar para a Rita. Se vocês quiserem reforçar isso por e-mail, vocês podem mandar para o comex@acsp.com.br. Eu vou repetir, tá? comex@acsp.com.br. Todas as perguntas que forem enviadas para esse e-mail, a gente encaminha, então, pede a colaboração da Rita para nos ajudar a responder essas questões. Rita, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Com a colaboração que eles nos passarem também de temas referentes à importação, a gente encaminha para você e trabalha na próxima live. Muito provavelmente essa live só vai acontecer, então, no ano que vem, porque a gente já está
tem algumas lives programadas para novembro, dezembro a gente para, janeiro também, e a gente reinicia o nosso trabalho, então, em fevereiro. Mas a gente vai trabalhando sobre esse tema sobre importação com você, para as próximas lives. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a todos. Pessoal, muitíssimo obrigada, desejo uma excelente tarde para vocês, e a gente se vê, então, na próxima live, que vai acontecer daqui, não na próxima quinta, na outra quinta, tá? As nossas lives estão acontecendo a cada 15 dias. Muitíssimo obrigada a todos, eu agradeço aqui, eu estou vendo que vocês estão colocando e-mail, eu vou dar um tempinho aqui para vocês que não se identificaram com o nome ou o nome da empresa, para vocês colocarem aqui, então, no chat, e aí a gente mantém o combinado. Mandamos para todos vocês a cópia da apresentação, o link e a pesquisa de avaliação também. Pessoal, muitíssimo obrigada, então, uma excelente tarde para vocês.